relembrar só uma questão importante aqui para vocês. Cancelamento de naturalização por sentença judicial. Sentença judicial. E essa sentença, ó, ela precisa ter o trânsito em julgado. Ou seja, tem que ser uma decisão, ó, definitiva, beleza? Então, sentença judicial, trânsito em julgado aqui vai gerar o cancelamento da naturalização. Ora, se o camarada não tem mais o vínculo com o país, e a gente lembrou lá atrás, né, na aula retrasada, que o que significa nacionalidade? Significa ter um vínculo político, jurídico com um determinado país. Se esse vínculo é desfeito, o camarada não tem mais direitos políticos, tá certo? Então, se houver o cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado, o fulano vai perder direitos políticos. E repito, ele perde por quê? Porque se desfaz o vínculo que ele tem com o país, beleza? Lembrem-se daquela atualização que está lá no parágrafo 4º do artigo 12. Quais são as hipóteses hoje para cancelamento de naturalização? Antigamente, até outubro desse ano, se dizia: haverá cancelamento de naturalização por atividade nociva ao interesse nacional. Então, estava assim no texto. Aí, como é que é o texto hoje para a gente levar para a prova? Haverá duas hipóteses aqui de cancelamento da naturalização. Por se ficar configurado fraude no processo de aquisição da naturalização. Então, eu sou um americano, eu tenho que comprovar pelo menos mais de 15 anos de residência ininterrupta aqui. Eu falsifico um documento dizendo que estou morando aqui há 20 anos, quando na verdade estou morando há 5. Isso é fraude e o juiz pode o quê? Cancelar. Pode não, ele vai, né? Porque se for fraude, ele vai cancelar a minha naturalização e eu vou perder os direitos políticos. E a outra hipótese que está também no artigo 12, no parágrafo 4º, é atentado contra a ordem constitucional ou contra o Estado democrático. A gente falou sobre isso no finalzinho da aula de nacionalidade, tá certo? Então, cancelamento de naturalização é aqui, mediante sentença judicial, transitada em julgado, motivo para a perda dos direitos políticos. Beleza? Pois não. Atentado contra a ordem constitucional ou contra o Estado democrático, tá? Ficou aquele mesmo texto do crime de racismo e ação de grupos armados, que são imprescritíveis e inafiançáveis. Beleza? Oi? Oi? Não, a gente viu que não, né? O tráfico está dentro do 3TH. Eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Imprescritíveis é ração, né? O racismo é ação de grupos armados. E na aula eu ainda falei sobre injúria racial e sobre a homotransfobia. Não, o texto não fala sobre isso, não. O texto fala de cancelamento de naturalização apenas por fraude no processo de aquisição da nacionalidade ou por atentado à ordem constitucional ou ao Estado democrático. O cara é brasileiro naturalizado, praticou tráfico de drogas, tortura, não sei o que, não sei o que. Vai ter a naturalização cancelada? Não, isso não é motivo. Só se tiverem outros motivos no contexto do crime de tráfico, de tortura, que gere aqui o cancelamento, né? Se o juiz, por exemplo, entender que aquilo dali é um atentado contra a ordem constitucional, pode ser que aquilo gere, mas não por si só. Se cai na prova dizendo assim, olha, o tráfico de drogas é motivo suficiente para o cancelamento da naturalização, por atividade nociva ao interesse nacional. Por si só, não. Você tem que levar em consideração o contexto, tá? Cuidado com essas lições aí de prova, porque às vezes você vai... Ah, não, mas é um crime muito grave, pode ser que haja um atentado contra o Estado democrático, contra a ordem constitucional. Por si só, de acordo com a literalidade do texto, isso não é motivo para cancelamento de naturalização, tá certo? Então, cuidado com isso. E a outra hipótese de perda, que está lá no artigo 15, é o quê? Quem é que está vendo aí? Lembram que lá atrás, acho que na segunda aula que a gente teve aqui, eu falei para vocês sobre a famosa escusa de consciência, artigo 5º, inciso 8 da Constituição. Artigo 5º, inciso 8, diz assim, ó, que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção política ou filosófica, salvo se as invocar
para se eximir de cumprir a obrigação a todas imposta e, eventualmente, não cumprir a prestação alternativa. Lembram disso que a gente falou? Então, veja, eventualmente eu posso chegar lá no alistamento militar e dizer assim, não quero servir não, porque eu sou pacifista, eu sou contra o militarismo, eu não gosto desse negócio de militarização, não gosto de pegar em armas, etc. e tal. Você vai ter algum problema no primeiro momento? Nenhum. Porque é seu direito invocar a crença religiosa, a convicção política ou filosófica para se eximir de cumprir uma obrigação a todos imposta. A consequência vai ser se houver uma prestação alternativa e você descumprir a prestação alternativa. Lembra daquela história que eu contei? Eu acho até que eu mostrei para vocês no dia aqui, que quando a gente clica no artigo 143 da Constituição, ele faz referência a um regulamento de prestação alternativa no âmbito do Exército. Então, quem não vai prestar o serviço militar, não vai pegar farda, não vai para o treinamento, não sei o que que vai acontecer? Ele vai ser mandado para trabalhar numa creche, na prefeitura, vai fazer trabalho administrativo. Aí sim, se o camarada não cumprir a prestação alternativa, qual é o descumprimento? Perda dos direitos políticos. Então, a convicção filosófica, a convicção política, a crença religiosa, se você invoca para se eximir de cumprir a obrigação, tá, ok, é seu direito. Agora, descumprir a prestação alternativa, aí isso pode gerar problema. Pode reparar no artigo 15, exatamente, ó, no inciso aqui específico, que é o inciso 4, que ele diz assim, ó, recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou a prestação alternativa, tá certo? Então vamos colocar aqui, ó, recusa, isso é escusa de consciência, tá? Recusa a cumprir obrigação a todos imposta, ou também prestação alternativa, ou prestação alternativa, ou também, ó, prestação alternativa, beleza? Então, pode reparar aqui, ó, perda dos direitos políticos, são essas duas hipóteses aqui, no artigo 15, e suspensão de direitos políticos, são essas hipóteses aqui do artigo 15, tá? Vejam, vou ser muito sincero com vocês. A Constituição, ela até estabelece outras hipóteses, por exemplo, de inabilitação, que é o equivalente à suspensão de direitos políticos. Lembrem-se vocês que é assunto da nossa prova, eu vou falar inclusive sobre isso aqui na próxima semana. O que acontece? O presidente da República, quando ele é destituído, quando ele sofre impeachment, qual é a condenação que ele vai sofrer? A condenação impõe duas sanções, tá? Se o presidente for condenado por impeachment, ele é destituído do cargo e ele fica inabilitado para ocupar outras funções pelo prazo de 8 anos. Então, isso é uma hipótese de suspensão, que a doutrina costuma explicar. Mas para a nossa prova, para a OCP, você tem que se preocupar exatamente com o que diz aqui o artigo 15 do texto constitucional e saber dividir. Porque o examinador pode colocar lá na prova, né? É hipótese de suspensão de direitos políticos, 2 pontos. A inventar um monte de alternativa. Aí você vai ter que assinalar como correta uma alternativa que traga uma dessas 3 hipóteses aqui. Então, para a nossa prova, é muito tranquilo aqui a gente conseguir diferenciar o que seria hipótese de perda e o que seria hipótese de suspensão, tá? Por exemplo, a lei de ficha limpa estabelece outras hipóteses. Quem vai fazer concurso para a Justiça Eleitoral, que vai ter aí recentemente, aí tem que estudar pesadamente a lei da inelegibilidade. Mas para a gente aqui, não se preocupem que é isso que é importante para a gente levar para a nossa prova. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui, alguma pergunta? Tudo certo, né? Então vamos fazer o seguinte. A gente vai avançar, porque nós vimos o quê? Nós vimos aqui o artigo 15 do texto constitucional. Então, nós falamos aqui, ó, ei, aquele cheiro está subindo de novo, viu? Tem condições não, pô. E né? Então, obrigado aí pelo privilégio da sexta-feira subir um aroma suave como esse daí, viu? Tava, né? Olha aí. Então, vamos para cá, ó. Artigo 15, hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos. O que é que a gente vai falar aqui agora no artigo 16? Olha só.
artigo 16 do texto constitucional. Nós vamos falar de um princípio que é muito tranquilo, que sempre aparece em prova também, a gente confunde, tá? Princípio da anterioridade. Vou colocar aqui, ó. Princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade. Anterioridade eleitoral. Princípio da anterioridade eleitoral. Alguns chamam de anualidade eleitoral, mas o que a gente tem que levar é esse aqui, ó. Princípio da anterioridade eleitoral, tá certo? Artigo 16. Deixa eu só contextualizar, porque senão você não vai entender isso daqui, tá? Deixa eu só contextualizar. Olha só. Normalmente, no ano que antecede a eleição, o Congresso Nacional inventa um bocado de moda. Normalmente é assim. O pessoal faz mini reforma eleitoral. Aí chega lá na Constituição, altera uma porrada de coisa. Se você olhar o artigo 17, por exemplo, você vai ver que tem assim, redação dada pela emenda tal, redação dada pela emenda tal. Tem emenda em 17, tem emenda em 15, tem emenda em 19, tem emenda em 21. Por que esse tipo de coisa acontece? Todo ano que antecede ano de eleição, o Congresso Nacional costuma fazer uma porrada de mudanças. Por quê? E geralmente essas mudanças elas são aprovadas até setembro do ano anterior ao ano da eleição. Por que isso acontece? Exatamente por força do que manda o artigo 16 do texto constitucional. Porque o texto constitucional ele diz assim, eu vou colocar só uma data para você entender, tá? O texto constitucional ele diz assim, que a lei que altera o processo eleitoral, e quando eu digo altera o processo eleitoral, alterar qualquer coisa, prazo de registro de candidatura, prazo de convenção partidária para escolher candidato, não importa, tá? Qualquer alteração que tiver, aí a Constituição diz assim, quando a lei, quando a mudança entra em vigor, ela só pode ser aplicada na eleição seguinte se ela entrar em vigor num prazo de até um ano antes da eleição, certo? Imagina, esse ano é ano eleitoral, beleza? Então, em outubro, primeiro domingo de outubro, a gente vai ter o primeiro turno das eleições municipais. Se o Congresso, depois do Carnaval, alterar alguma regra eleitoral, vai valer para essa eleição? Já de agora não. Por quê? Só pode ser aplicada a eleição que vai ocorrer depois de um ano do início da vigência da lei. Então, se a lei ou a alteração for criada hoje, ela vai completar um ano no ano que vem, 2025. Então, na próxima eleição, ela vai poder ser aplicada. Então, essa é uma regra muito simples, muito simples. Toda alteração no processo eleitoral, ela para valer na eleição imediatamente subsequente, ela tem que ser alterada, ou tem que ser criada, ou entrar em vigor aqui, no prazo de até um ano antes da eleição. Se for menos de um ano da eleição que vai ocorrer, não vai poder ser aplicado, certo? Você pode reparar, todo ano que antecede ano eleitoral, o Congresso faz besteira. Aprova alguma coisa nas carreiras, faz qualquer mudança para quê? Para tentar valer na eleição imediatamente subsequente. E isso ocorre exatamente por causa do princípio da anterioridade eleitoral. Muita gente até que se questiona, mas Helder, por que existe esse princípio da anterioridade? Por que ele, para valer na eleição imediatamente subsequente, tem que entrar em vigor no intervalo de, no máximo, um ano antes da eleição? Veja, pessoal, as regras eleitorais, elas envolvem um emaranhado de normas. Então, às vezes, uma pequena mudança, ela repercute em muita coisa. Então, você tem que ter tempo de adaptação, tem que ter tempo de entender como é que aquilo vai realmente gerar impacto. Por isso que um intervalo de um ano aqui é um intervalo razoável para a gente saber os impactos que aquela mudança vai gerar. Então, se o Congresso quiser fazer qualquer alteração para valer na eleição imediatamente subsequente, tem que fazer isso no intervalo de até um ano. E, normalmente, como eu disse, como as eleições ocorrem no primeiro domingo de outubro, né, se for o primeiro turno, e o último domingo de outubro, se for o segundo turno, o Congresso normalmente coloca em vigor as mudanças eleitorais até o último dia de setembro. Normalmente é assim, tá? Você pode ver que essas emendas aí, normalmente, elas são alteradas e promulgadas exatamente no último dia de setembro. Olha só, ainda tem uma besteirinha aqui no texto, que é uma pegadinha que sempre aparece em prova. Deixa eu fazer a leitura e você que está acompanhando aí o material, está acompanhando a Constituição, vai observar. Veja, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano
da data de sua vigência. Então vamos para cá, porque tem umas palavrinhas aqui que aparecem no texto, tá certo? E podem aparecer em prova. Veja, a partir de quando eu começo a contar esse intervalo de um ano? É quando o Congresso aprova, é quando o Congresso não aprova? Cuidado com isso, viu? Porque quando o Congresso aprova a lei, não significa que a lei já está valendo. Porque precisa de quê? Precisa de sanção do presidente da República, precisa promulgar e depois publicar a lei. Então, já apareceu em prova disso. De quando o Congresso aprova. Só que o texto fala que esse princípio da anterioridade, ele é contado a partir da vigência da lei. Ou seja, quando a lei efetivamente está na ordem jurídica, certo? Quando ela já está valendo. Aí ela está lá, foi publicada direitinho, beleza. Então, se ela foi publicada um ano antes da próxima eleição, se ela iniciou a vigência dela aqui, ó, se iniciou a vigência, né, num prazo de até antes, um ano antes da próxima eleição, se ela, ó, iniciou a vigência um ano antes da próxima eleição, ela vai poder ser aplicada na próxima eleição. Então, essa contagem aqui do princípio da anterioridade é exatamente, ó, a partir da vigência da lei, tá certo? Não é quando o Congresso aprova, não é quando a Câmara aprova, não é quando não sei o que, não. É a partir da vigência da lei, se ela começou a ter vigência no intervalo de um ano antes da próxima eleição, ela já vai ser aplicada na próxima eleição. Se for menos de um ano que a lei começou a vigência, aí só na eleição subsequente, não na imediata próxima, beleza? Usa esse exemplo. Qualquer alteração que o Congresso tenha feito esse ano ou faça esse ano não vai valer para a eleição desse ano, só vai valer para a eleição de 2026, por causa do princípio da anterioridade. Então lembra, é a partir de quando que eu conto o prazo de um ano? A partir da vigência da lei. Tranquilo aqui? Outra coisa, porque isso é uma questão técnica que faz diferença também, tá? Essa expressão lei aqui, ela não significa apenas lei em sentido estrito. Eita, Helder, enlouquecesse aí. Isso é engraçado, que essa expressão a UPE colocava em prova direta, ela colocou numa prova de soldado e numa prova de oficial, inclusive. O que é lei em sentido estrito? É aquilo que é aprovado pelo Congresso Nacional, que é lei mesmo, aquilo que é aprovado pela Assembleia, aquilo que é aprovado pela Câmara Municipal. Nós chamamos de lei em sentido estrito, tá? Digamos, é uma lei puro sangue. Só que essa expressão lei, no sentido que a gente fala sentido amplo ou sentido lato, significa não só a lei aprovada pelo Congresso, mas significa, por exemplo, decretos, resoluções, medidas provisórias ou a própria Constituição, certo? Então, essa expressão lei aqui, você vai levar para a prova, que significa lei em sentido estrito, mas significa também, ó, qualquer outro ato normativo que altere o processo eleitoral, como, por exemplo, medida provisória, como, por exemplo, ó, medida provisória, emendas à Constituição, emendas à Constituição Federal. Então, na verdade, essa expressão lei aqui, ela significa todo e qualquer ato normativo que altere o processo eleitoral. Então, alterou qualquer coisa na lei eleitoral, prazo de registro de candidatura, data disso, valor daquilo, idade daquilo outro, só vai valer, ó, na próxima eleição. Imagina que hoje o Congresso Nacional aprove e já promulgue uma emenda à Constituição dizendo o seguinte: que fulano, para ser candidato a vereador, tem que ter a idade mínima de 25 anos. Essa mudança vai valer para essa eleição? Claro que não, né? Só vai valer para a eleição imediatamente subsequente. A próxima vai ser só em 2024, 2028, beleza? Então tá aqui, ó. Qualquer alteração no processo eleitoral, seja por lei mesmo, lei em sentido estrito, por medida provisória, emendas à Constituição, ou qualquer outro ato normativo, vai respeitar aqui o princípio da anterioridade eleitoral. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo, né? Então vamos fazer o seguinte. Oi.
Veja, porque o que é a eficácia, tá? Isso é coisa que o pessoal do direito aprende lá nas primeiras aulas. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Veja, eficácia basicamente é a capacidade que a lei tem de produzir efeitos na ordem jurídica. Então, quando uma lei diz assim, olha, acho que uma lei de... A gente teve essa discussão muito recente no Brasil. Lei que altera regras previdenciárias, que estabelece uma idade maior, por exemplo, para aposentadoria, um valor maior de contribuição. Quando você diz assim, a lei já está produzindo efeitos, então ela está gerando eficácia, é porque ela já está dizendo, na realidade, quando as pessoas podem ou não se aposentar, certo? Então, vigência aqui, ela, para muita gente, é sinônimo de eficácia, ou seja, é a lei existir, estar na ordem jurídica, está apta a ser aplicada nas relações jurídicas, tá? Então, basicamente, você pode levar essa compreensão para a prova, que é a mesma coisa. Acho que no direito, na teoria do direito, se faz diferença entre o que é vigor, o que é vigência, o que é eficácia, mas isso para a gente aqui não interessa, beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Então, entregamos aí o artigo 16 também. Para onde é que a gente vai? A gente vai para o artigo 17 do texto constitucional, que tem coisa boa, inclusive eu já vou pegar um link com a parte de poder legislativo que vai nos ajudar muito. Posso apagar essa parte aqui do quadro? Então vamos lá. Artigo 17 do texto constitucional. Bora. Artigo 17 do texto constitucional. O que é que tem lá no artigo 17 do texto constitucional? Tem a parte de partidos políticos, tá certo? É um único artigo aqui que trata de partidos políticos. Tem algumas regras básicas aqui sobre partidos políticos que a gente vai observar, beleza? Então, partidos políticos. Vejam, a primeira parte do artigo 17, ele é uma parte que requer da gente a memorização, certo? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a memorização do dispositivo, porque quando ele é cobrado, ele vai ser cobrado exatamente de acordo com a literalidade do texto, tá certo? Então vamos para cá. Acompanhe aí quem está vendo o material, o que, é que o artigo 17 diz. O artigo 17 ele diz assim, ó, que é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos, resguardados aqui a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana, tá certo? Os direitos fundamentais da pessoa humana. Então vejam, o texto fala da liberdade dos partidos políticos. Para quê? Então os partidos políticos podem ser criados, então tem criação, tem fusão de partido político, tem incorporação aqui, ó, de partidos políticos, tá certo? E tem também a ideia de extinção de partidos aqui políticos, certo? Então a gente tem visto muito isso nos últimos anos aqui no Brasil, né? Acho que se diminuiu bastante, se diminuiu consideravelmente o número de partidos políticos. Por quê? Porque a gente tem visto esse tipo de movimento acontecer. Fusão entre partidos políticos, lembram? Foi PFL, depois virou DEM, já virou outro partido, União Brasil. Você tem aqui, ó, o processo de fusão. A gente tem visto também
partidos, né, desaparecendo e sendo incorporados a outros partidos. Então, esse tipo de movimento pode acontecer, tá? O que a gente não tem visto muito frequentemente nos últimos anos é exatamente criação de novos partidos. Você até vê novas siglas surgindo, mas são siglas que surgem em decorrência de fusão, em decorrência de incorporação, em decorrência de ampliação, né, de um determinado partido. Mas o novo partido mesmo, acho que talvez o último grande partido, os últimos dois grandes partidos que tenham sido criados aqui no Brasil, eu acho que foi a Rede de Sustentabilidade de Marina Silva e o Partido Novo, né, que tem essa ideia liberal aí na economia e etc. Mas tem sido muito difícil a criação de novos partidos, exatamente porque o sistema tem se fechado um pouquinho, tá? Para impedir aqueles famosos partidos de aluguel e etc. Mas está aqui, ó. Há uma liberdade quanto à criação, quanto à fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Só que na sequência, o que é que o texto diz? O texto diz assim, ó, que deve-se preservar o quê? Resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, o texto na sequência diz assim, ó, resguardados ou preservados aqui. Resguardados. Então, resguardados o quê? A soberania, então, resguardados aqui, ó, a soberania nacional. Então, a gente vai resguardar aqui, ó, a soberania nacional, o regime democrático, o regime democrático, o regime democrático, o pluripartidarismo, o pluripartidarismo e também os direitos fundamentais da pessoa humana, certo? Então, direitos fundamentais aqui, ó, da pessoa humana. Então, o texto traz essa liberdade quanto à criação, quanto à fusão, incorporação e extinção aqui de partidos políticos, mas trata também, né, de preservar a soberania nacional, o regime democrático, pluripartidarismo aqui e também os direitos fundamentais da pessoa humana, beleza? Na sequência, o que o artigo 17 ele vai estabelecer? Ele vai estabelecer algumas características de partidos políticos que são importantes para a gente levar em consideração, tá certo? Então tá aqui, ó, características dos partidos políticos. A primeira delas é bem interessante, porque se vocês repararem no inciso 1, o texto vai dizer o seguinte, que o partido político ele tem que ter caráter nacional. Então, primeira coisa aqui, ó, partido político tem que ter caráter nacional, ok? Então, não existe partido político regional. Ah, tem um partido político aqui apenas na região Nordeste. Você pode ter até partidos políticos que têm maior força em uma ou outra região do país, tá certo? Mas o partido político ele tem que ter o caráter nacional. O que significa partido político de caráter nacional? A lei de partidos políticos diz que para ficar configurado esse caráter nacional e, portanto, o partido ser criado, ele precisa ter diretório ou membros ou, eventualmente, filiados em pelo menos 9 estados da federação. Então, o partido aqui de caráter nacional, ele tem que ter membros, filiados, diretório, etc., como queira chamar, em pelo menos aqui, ó, 9 estados da federação. Alcançou esse nível aqui, está em pelo menos 9 estados da federação, o partido está apto a ser criado e, portanto, ele vai ter esse caráter aqui nacional, beleza? Então, lembre-se, não existe partido regional, não existe partido estadual, não existe nada disso daí, beleza? Aí o inciso 2 diz assim, ó, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. Então tá aqui, ó, proibição de recebimento de recursos financeiros. Então, ó,